Bem-vindos e bem-vindas para mais uma conversa de paz e esperança. E esta noite nós temos uma programação especial. Convidamos para a nossa roda de conversa desta noite os nossos queridos irmãos Ivo Poleto e Marcelo Barros. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Ano passado, nós fizemos o lançamento do livro Dons da Profecia. O livro foi inspirado no momento de luto pela Páscoa de Dom Pedro Casaldáliga. Daí, naquele dia, eu e o Lúcio Marques, que é professor lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nós decidimos convidar várias pessoas que conviveram com 8 bispos da caminhada, que deram o seu testemunho de profecia e missão a serviço do reino. Dentre estes bispos, tratamos de falar de Dom Tomás Balduino, que hoje está fazendo 10 anos desse encontro amoroso do bispo Tomás com a ternura materna de Deus. Ele dedicou grande parte da sua vida a serviço da Igreja de Goiás, mas também na defesa dos povos indígenas e dos mais diversos sujeitos campesinos e campesinas, pequenos agricultores, sem terra, e poceiros do sertão do Goiás e do Brasil. As pessoas que convidamos para escrever sobre Dom Tomás, a partir da vivência de longos anos com este santo profeta, estão aqui conosco para conversar com a gente. Bem-vindo, Ivo Poleto e Marcelo Barros. Muito obrigado, é uma alegria estar participando desse diálogo com você e com o pessoal que vai acompanhar essa nossa pequena reflexão, uma pequena lembrança de homenagem ao nosso mestre Dom Tomás. Uma alegria também para mim estar com vocês, com o Ivo e com você, Daniel, e com todos que fazem essa roda de conversa bonita, da conversa de paz e esperança. Quando eu e o Lúcio convidamos as pessoas para falar desses santos profetas, nós pensamos assim, vamos convidar pessoas que conviveram próximo ao bispo, que tiveram assim momentos de tomar café juntos, né, de partilhar confidências, de chorar juntos diante dos conflitos e dos desafios, de às vezes brigar por um desentendimento de algum assunto, enfim. Gente que, junto com o bispo, dão testemunho da caminhada de fé. Eu até cheguei a dizer na introdução do livro que as pessoas que eu convidei, a gente merecia fazer um livro sobre eles. Entre eles está aí você, Marcelo Barros e Ivo Poleto, que para mim é uma grande honra tê-los aqui conosco. Agora, eu queria perguntar para vocês assim, como é que vocês conheceram o Dom Tomás? Como é que surgiu essa amizade, essa proximidade, essa parceria de vocês com o nosso querido Bispo Tomás? Deixa eu começar, porque eu acho que sou um pouquinho mais velho que o Marcelo e acho que o Marcelo vai passar a se relacionar com o Dom Tomás mais diretamente um pouco depois de mim. Eu, no caso, me encontrei com o Dom Tomás quando ainda era muito jovem. Eu estava trabalhando como presbítero na Diocese de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, uma igreja estruturalmente muito tradicional, muito europeia, e eu senti a necessidade de, mesmo conseguindo conquistar um espaço para iniciar um trabalho relativamente novo na perspectiva do Concílio Vaticano II, eu senti a necessidade de ir para alguma igreja onde eu pudesse, eu pessoalmente, respirar mais e, quem sabe, dar uma contribuição a partir da preparação que eu tinha feito para a missão, para poder tentar testemunhar o Evangelho de Jesus.
Aí, ainda em 1970, a gente decidiu organizar um pequeno grupo para fazer uma viagem pelo Centro-Oeste. Então, o nosso objetivo era conhecer a região, mas principalmente conhecer as igrejas da região e dialogar com os bispos, com o pessoal, e conhecer toda a realidade. No meu caso, já com a intenção de, quem sabe, dependendo do convite que seja feito, eu podia aí descobrir nova orientação para a minha própria missão. E foi isso que aconteceu. Eu posso dizer para vocês que o encontro com Dom Fernando Gomes, então arcebispo de Goiânia, foi uma luz imensa para mim, um testemunho maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, o convite que ele me fez era um convite muito ligado à estrutura da igreja. Ele queria que eu ajudasse a dinamizar o regional da CNBB, aí, da região. Eu devia ter 27, 28 anos. Aí, quando nós chegamos lá com Dom Tomás, no diálogo com ele, depois andando no aviãozinho dele que nos levou para algumas dioceses, aí eu percebi que o convite era diferente. Dom Tomás, e aqui quero iniciar o meu testemunho em relação a ele, ele deixou claro para mim que ele era uma pessoa que tinha decidido, de fato, trabalhar para conseguir que a Igreja de Goiás, que era o espaço de sua responsabilidade como bispo, fosse uma igreja vivendo o Concílio Vaticano II da maneira mais completa possível. E, nesse sentido, aberta totalmente à participação de todos os que são membros da igreja. E, nesse sentido, ele já anunciava, para mim, tem que ser uma igreja laical, que tem, sim, clero, tem religiosos, mas que devem estar a serviço das comunidades, a serviço. Então, por isso, eu digo que ele me convidou, me atraiu, e eu aceitei esse convite, tanto porque vi que havia possibilidade de contribuir, quanto também porque eu percebi que, para mim, seria uma oportunidade também de amadurecer na minha experiência de fé, na minha experiência eclesial, e, quem sabe, a partir desse amadurecimento, estar à disposição para a missão que Deus quisesse de mim. Então, eu vim já para Goiás nessa perspectiva. E só para que fique claro como era o diálogo com Dom Tomás desde o início, aliás, desde antes da minha transferência direta para a Diocese, duas observações. A primeira, ele me convidou e eu aceitei, e eu vivi uma experiência maravilhosa junto com ele, andando no aviãozinho que ele tinha, para poder participar da sagração de Dom Pedro Casaldáliga. Então, para mim, foi uma experiência inédita, uma experiência espetacular, inovadora, em todos os sentidos, em todos os sentidos. E aí, ele já me concedeu uma primeira entrevista. Ele, o Pedro Casaldáliga e Dom Fernando. Aos três, eu fiz perguntas sobre como uma igreja deve caminhar para ser missionária, para ser aberta, para não ser fechada, para não estar voltada para si mesmo, que eram bastante a característica da igreja em que eu vivia, lá no sul do Brasil. E eles deram uma grande contribuição. Nós publicamos esses textos no Rio Grande do Sul e ajudaram a criar o Centro de Orientação Missionária, que depois vai ser um ponto de explosão de muita gente que vai descobrir a sua missão missionária em diferentes regiões do Brasil. Então, essa é uma primeira experiência. E a segunda é que eu combinei com o Dom Tomás que eu chegaria lá no interior, onde ele aceitou que eu fosse, em Itapuranga, sozinho. Nada de ser recebido com pompas, porque chegou o novo padre, aquela história toda, nada. Queria chegar e me encontrar com a população indo de ônibus para lá. E ele aceitou. E, além disso, ele também aceitou a minha sugestão de que era importante eu ir lá para poder contribuir na equipe diocesana de formação de liderança para o trabalho pastoral, mas também para a vida da comunidade. E, aliás, esse era um convite maior que ele tinha a fazer para mim, como fez para outros, para constituir essa equipe. E o fez em nome da Assembleia Diocesana.
Então, ele, bispo, estava obedecendo à Assembleia, nesse sentido, já revelando quanto o coração dele, o espírito dele e a prática dele era assemblear, isto é, decidir em Assembleia e realizar depois aquilo que foi decidido. Então, eu chego em Goiás e ele aceita que eu vá para Itapuranga para poder conhecer costumes, o modo de falar, a vivência do catolicismo daqui da região, que eu não conhecia. Que eu achava que era a condição para eu poder contribuir para a formação. E ele concordou. Então, construímos juntos essa relação em diálogo e numa perspectiva inovadora o tempo inteiro. Esse é o meu primeiro testemunho. Muito obrigado, Ivo. É muito interessante esse encontro, né? Inclusive, eu lembro que eu também, quando fui à Diocese de Goiás, tive uma experiência na Diocese, também o meu ponto de entrada na Diocese foi Itapuranga. E conheci muitas das histórias, né, que ficaram marcados profundamente no coração do povo. E olha assim, você saiu em 74 de Itapuranga, foi o ano que eu nasci. Quer dizer, eu vou aparecer lá em 99 e o seu trabalho lá ficou uma marca. E, claro, acho que nessa profunda comunhão com o Bispo Tomás. E você, Marcelo Barros, como é que foi esse seu encontro com o Dom Tomás, que fez você construir essa amizade tão profunda e tão rica esse tempo todo? A relação com o Dom Tomás me veio junto com a relação com o Ivo Poleto. Eu tinha conhecido o Dom Tomás rapidamente numa celebração de ordenação episcopal de um bispo da Paraíba, Marcelo Cavalheira. Eu tinha ido lá para a ordenação dele. Mas eu conheci, assim, tem um contato mais pessoal, mais direto e ocasional. Quer dizer, ele foi à ordenação, eu estava lá, e a gente se encontrou e se cumprimentou, mas não mais do que isso. 3 anos ou 4 depois, eu estava em Curitiba, ajudando a comunidade dos monges de Curitiba, que era o único mosteiro beneditino que tinha como proposta inserção no meio do povo, e o arcebispo de Curitiba já não estavam aceitando os irmãos, e eles estavam decididos a mudar. E Dom Tomás convidou a comunidade para se mudar para Goiás. E ele foi lá como presidente do Cine para uma assembleia do Cine Nacional, que foi em Curitiba, em 1976. E eu fui encontrar Dom Tomás nessa assembleia, junto com os outros 2 irmãos que estavam comigo no mosteiro, Felipe e Pedro, naquela época Plácido. E naquele momento foi decidido que a comunidade se transferiria para Goiás. E o Ivo me convidou para trabalhar na Pastoral da Terra. Ele estava casando e precisava de alguém que desse uma ajuda no Secretariado Nacional. E aí foi assim que eu fui para Goiás, entrei no Secretariado Nacional da Pastoral da Terra e morei com Dom Tomás na casa dele de 77 até 84, quando nós começamos no mosteiro. E depois, quando ele saiu do bispo de Goiás e foi morar em Goiânia, alguns anos depois, eu também saí de Goiás do mosteiro e morei de 2005 a 2009 na casa dos dominicanos, no convento dominicano, no quarto ao lado do Tomás. Então, nós, de novo, convivendo na mesma casa, e ele me considerava assessor dele, pessoal, e isso eu acho que foi até ele morrer. De modo que tive uma relação de amizade gratuita, de aprendizado, assim como discípulo para o mestre, e de colaboração na diocese. Eu fui assessor. Vale a pena aqui, meu Daniel, deixa eu dar uma contribuição mais a partir dessa fala do Marcelo. Dom Tomás é uma pessoa de extrema capacidade pessoal. Ele era estudioso, tinha se preparado muito, inclusive essa relação com os indígenas, ele se prepara, vai fazer, inclusive, curso de linguística, de antropologia, para ter condições de trabalhar melhor. Então, e também em matéria de teologia, de
Bíblia, ele acompanhava o que havia de novo, era uma pessoa muito atenta e também muito perspicaz para perceber os sinais dos tempos, então as possibilidades de atuação. Mas creia, viu? Creiam os amigos e amigas que estão nos escutando. O grande valor de Dom Tomás e a grande possibilidade de dar a contribuição que ele deu aos movimentos sociais, às causas dos indígenas, e também a renovação da própria igreja, é fruto, certamente, eu digo, de uma atitude em que se combina humildade e, ao mesmo tempo, perspicácia, sabedoria. Qual é? A de sempre convidar pessoas que, nos diferentes campos de conhecimento, pudessem assessorá-lo, ajudá-lo a compreender melhor os momentos, a acertar o que era mais adequado de ser feito. Marcelo diz, eu fui assessor todo o tempo na Diocese de Goiás. Eu, pessoalmente, fui membro, participante, inclusive quando vou iniciar o trabalho da CPC, uma das condições que eu coloquei era de que eu fosse em nome da Diocese, eu fosse como parte da Diocese, porque era essencial para mim e era também essencial para não ser vítima da violência que certamente nos atingiria por causa do trabalho da Pastoral da Terra. Mas, por outro lado, todo esse período que eu vivo lá, e ao mesmo tempo, depois, todos os anos, até o dia que Dom Tomás deu seu último suspiro na forma nossa conhecida de vida e partiu, fez a sua Páscoa, sempre ele me considerou também assessor, assim como o Marcelo. Marcelo era para ele ponto de referência, principalmente numa interpretação, assim, digamos, nova e iluminadora a partir da palavra de Deus e a partir da palavra também na leitura dos tempos. Da minha parte, muito mais como um jovem que era muito curioso, se interessava principalmente por ciências sociais e por atividade, inclusive, de enfrentamento dos problemas. Então, nesse sentido, com muita agudez no aspecto político, ele sempre se considerou membro também da sua equipe de assessoria para pensar juntos que passos dar, como enfrentar, preparar, inclusive, determinadas entrevistas. Era um homem sábio, e conseguiu dar uma contribuição extremamente rica, porque também era humilde, e era capaz de acolher a contribuição das pessoas. Era impressionante. Relação, inclusive, às populações lá, as mulheres e homens da comunidade. O Carlos Brandão, um texto dele, aliás, na oportunidade do falecimento de Tomás, ele diz, para mim, o Tomás é o homem da escuta. Ele era capaz de ficar uma assembleia praticamente toda escutando, e aí ele incluía quais os encaminhamentos que podia dar para dar seguimento e aprofundar a caminhada da diocese. É isso mesmo que o Ivo está dizendo. A minha impressão era de um homem extremamente culto. O Tomás fez doutorado de teologia com os dominicanos na França. Teve grandes professores, Congar, Sani, como professores dele. Veio como bispo de Goiás e era impressionante a humildade de aprender. A gente aprendia um com o outro. Eu devo ao Tomás o amor, e claro, eu já tinha, digamos, como opção, mas não tinha como prática na relação com os povos indígenas, com o Tomás que me inseriu no cine. Eu ia acompanhando o Tomás no aviãozinho para as assembleias do cine em Cuiabá, em Campo Grande, no Centro-Oeste em geral, né? E ali era um aprendizado permanente, diário, cotidiano. Era uma coisa do qual tenho saudade, né? Mesmo a relação com os lavradores. Para mim, eu até hoje me emociono, tenho vontade de chorar quando eu penso no Tomás já no leito de morte, já praticamente horas antes de morrer, preocupado em ainda escrever uma carta à Assembleia
da CNBB em Itaici, na época ainda era em Itaici, é sobre os lavradores sem terra. Então, isso no dia 2 de maio de 2014, algumas horas antes, 2 horas antes de falecer. Ele estava dizendo, pega um papel, escreva aí, e ditando a carta para a CNBB. Então, Isso. enquanto, né, hein, Marcelo? Enquanto você estava lá ao lado dele, nós estávamos aqui, cá embaixo, perto do hospital, na rua, junto com os indígenas que tinham vindo do Tocantins e que estavam aí para fazer a passagem de Dom Tomás. Eles vieram porque está partindo o nosso amigo. E ele não nos deixa. Ele vai continuar conosco. Eu me lembro, eu estava junto ali na rua, emocionadíssimo. Eu vi mulheres e homens. Aliás, uma das mulheres foi, inclusive, até o quarto, representando essa comunidade indígena para poder levar para o Tomás, eu diria, o sopro de partida, esse momento de despedida, fazer um culto na forma religiosa desse povo. Então, é isso. E o Tomás deve ter vivido isso da mesma forma que ele deve ter vivido que ele recebeu também o sacramento da extrema unção. Tomás era capaz de integrar na vida dele diferentes dimensões e expressões de vida, na dimensão religiosa, na dimensão social, na dimensão humana. Então, é isso que é importante lembrar dele. Não apenas como uma pessoa que falou coisas importantes, que fez coisas importantes, mas como, de fato, um mestre de vida prática. Eu sempre digo, inclusive o Marcelo deve lembrar, e o convite até que eu fiz para o Marcelo, para nós organizarmos entrevistas com Dom Tomás, que saem publicadas no primeiro volume, falando da vida de Dom Tomás, ele falando, eu justificava dizendo que há espaços para que a palavra dele fique, o testemunho dele fique. Por isso que fizemos aquela longa entrevista gravada e filmada de mais de 5 horas, e depois parte dela está publicada num livro. Outras partes estão aí, muitas delas utilizadas em vídeos, etc. Então, é isso. Eu assumi essa missão também de dizer, Tomás, ele precisa ser dada a ele a oportunidade de que o seu testemunho de vida continue, se perenize, que mais gente possa também ser enriquecido com isso. Tomás chegou. Sim, Tomás... Diga, eu quero também contribuir um pouquinho nesse diálogo, porque vocês colocaram uma coisa assim que eu acho brilhante, ambos destacaram isso, né? Que ele, embora seja um homem da palavra, um homem profundamente culto, profundo conhecimento, ele sabia que era um ser em construção e um ser coletivo, né? Um sujeito coletivo, de tal modo que ele conseguia identificar que ele precisava ter assessores, as pessoas certas nos lugares certos, para poder construir esse programa de pastoral. E aí, nesse programa de pastoral, é interessante que no artigo de vocês, o Ivo Poleto explora um elemento importante, considerando ele como mestre das fronteiras. E chega a explorar, no seu texto, Ivo, que eu achei belíssimo, a questão da fundação do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, e a fundação da Comissão Pastoral da Terra, que você fez parte como secretário, primeiro secretário executivo, né, da comissão. E o Marcelo traz a questão do Tomás Balduino como profeta da política divina. Como profeta da política divina. Inclusive, Marcelo, eu queria até que você trouxesse esse elemento do engajamento político do Dom Tomás, que era extremamente... Olha, eu estava aqui em Formosa para a posse de um bispo, o Dom Tomás estava lá. E tinha um monte de gente do agronegócio. Era incrível o respeito que eles tinham com o Dom Tomás. Todo mundo fez uma filinha para cumprimentar o Dom Tomás, né? Você esperava que eles virassem a cara, porque o Dom Tomás foi duro, mas era um homem que era respeitadíssimo pelas suas posições, eram posições extremamente duras e críticas.
E aí, Marcelo, você conta para nós aquela história que eu achei interessante da questão de você estava morando com ele, tomando um cafezinho, chega a carta do dia 24 de março de 1980 de Dom Oscar Romero, que tinha escrito no dia 20 de março para o Tomás. Depois conta isso para nós também. Enfim, eu queria que vocês falassem dessa questão do mestre das fronteiras e da política divina de Dom Tomás. Conta para gente. Quem começa? Fala, Marcelo. Tomás foi um homem profundamente marcado pelas duas conferências do episcopado latino-americano, principalmente a de Medellín, em 1968. E foi ali em Medellín que os bispos latino-americanos disseram claramente: queremos dar à igreja latino-americana o rosto de uma igreja servidora, pobre e totalmente dedicada à libertação. Libertação da humanidade por inteiro e de cada pessoa humana na sua inteireza, na sua integridade. E o Tomás entrou como bispo de Goiás já com essa linha, já com esse paradigma, já com esse critério. E realmente, ele, por exemplo, enquanto que Dom Pedro Cavaldáriga dizia o tempo todo: sou revolucionário, me chamo de guerrilheiro, eu sou da palavra, do amor, da justiça. O Tomás não tinha essa expressão, mas ele tinha uma consciência de que a missão do cristão é semear, plantar e firmar uma política nova, uma política diferente da política que nós estamos vivendo. E então, o Papa Francisco, hoje em dia, propõe uma igreja em saída. O que é a igreja em saída? É uma igreja cuja missão não é para dentro, é para fora. Eu cheguei na Itália, numa região perto de Milão, uma semana ou 3, 4 dias depois que o Tomás tinha passado lá. E o padre da paróquia me procurou e me disse: olha, veio aqui o bispo de vocês, Tomás Balduino, e eu perguntei a ele: o que você veio fazer na Itália? Qual é a sua missão aqui? E ele respondeu: eu vou participar de um encontro sobre a água como direito humano universal. E eu fiquei espantado, dizia o padre, né? Que missão de bispo tem a ver com água? Como é que Tomás sai do Brasil e vai para a Itália para participar de um encontro sobre a água como direito humano universal? E o padre não entendeu isso absolutamente. Para ele, isso não era tarefa de bispo, isso não era missão do bispo. E para Tomás era tão normal, era tão natural, que ele nem se deu conta de que o padre não entendeu a linguagem dele. Era como alguém falando alemão para quem só sabe falar português. Então, Tomás, quando saiu do bispo de Goiás, me disse: Marcelo, agora eu quero ter uma missão fundamental: assessorar o movimento Fé e Política. Eu quero ser o assessor do movimento Fé e Política. E é interessante porque não foi assim que aconteceu. Ele saiu e a CPT o elegeu presidente da CPT quando ele já nem podia ser. E ele aceitou. E aí, depois dos 2 ou 3 anos que ele foi presidente, o pessoal não quis que ele saísse. E ele queria sair, e o pessoal então deu um título de presidente honorário, para ele poder continuar como presidente honorário, embora tivesse outro presidente prático, né? Então, e ele então teve que ficar na CPT e deu toda a sua vida ali. Mas ele, na cabeça dele, a atuação dele era no movimento Fé e Política para ajudar uma leitura política da fé. E o que é uma leitura política da fé? Você citou o Oscar Romero, com quem ele teve um diálogo por correspondência. Não sei se ele encontrou alguma vez Oscar Romero diretamente em um encontro. Acho que não. Ele não foi a Puebla, Oscar Romero foi a Puebla.
mas ele escreveu ao Oscar Romero solidarizando pela perseguição que o Oscar Romero sofria. E aí o Oscar Romero respondeu a essa correspondência do Tomás e mantiveram ali uns dois ou três, umas três cartas para lá e para cá, né? E a última, ou a segunda ou a terceira, o Oscar Romero escreveu e morreu 2 dias depois. E o Tomás recebeu depois que ele já tinha morrido. Eu estava junto no café da manhã quando ele recebeu essa carta. E na carta, Oscar Romero agradecia a ele a solidariedade que ele estava vivendo, que ele estava manifestando pela postura do Oscar Romero de firmeza diante da perseguição. O Tomás viveu isso, por exemplo, em relação ao Pedro Cavaldáliga. Quando toda vez que a situação de São Pedro de Araguaia apertava, o Tomás ia para lá, se mudava para lá. Ele acompanhava pessoalmente, não apenas assim, em comunhão, não, ele ia para lá. 2, 3 vezes, no ano de 76, 77, 78, foi o tempo mais difícil em São Félix, depois da expulsão do padre. Gentel, né? Padre Gentel. Isso. Depois que o padre Gentel foi expulso, o Pedro sofreu ali um momento muito pesado, né? E o Tomás esteve ali o tempo todo. Tomás é o bispo da opção política da espiritualidade. E é nessa perspectiva, viu, Daniel, e amigas e amigos, é nessa perspectiva que o Tomás vai ser, ele está todo o tempo presente nos passos que demos para que se renovasse o time. Ele participou da criação do time lá no início, ainda em 72, mas depois, como vice-presidente, ele vai assumir a tarefa que o presidente não quis de fazer um processo de regionalização do time, que permitisse a participação dos missionários. E, quem sabe, já o sonho dele, a participação das próprias comunidades, dos próprios indígenas. Porque até aquele momento o Chile era muito mais um encontro de antropólogos que se dedicavam à causa indígena. E aí, nós, a equipe de assessoria de Tomás na diocese, no caso, 3, 4 que fazíamos parte dessa equipe, nós ajudamos o Tomás em todas as regiões do país a fazer, ajudar na dinâmica de regionalização do time. Eu mesmo tive a oportunidade de estar em 2. Um no Mato Grosso, aí perto relativamente, Meruri, e outro já distante, foi a minha primeira oportunidade de entrar na Amazônia. E foi lá no Alto Rio Negro, enfrentando grandes tensões com os missionários locais, porque não havia nenhuma abertura até aquele momento da parte deles para uma compreensão diferente da missão junto aos povos indígenas. Então, em 75, tem o fruto desse processo feito em todas as regiões. E aí se redefine o time. O time se reorganiza e passa a ser o time que, com pequenas alterações, é o time que existe até hoje. De fato, parceiro, comprometido com a causa de cada povo indígena e do conjunto dos povos indígenas. Então, nesse sentido, Tomás é um espírito forte e é também um estrategista para poder ajudar a fazer esse caminho novo, essa renovação do time. E, ao mesmo tempo, junto aí, no caso comigo e outros que fizemos outro processo de caminhada, procurando articular quem estava isolado, porque a repressão estava castigando todo mundo, e desse processo de articulação é que vão se criar as condições para poder chegar à criação da pastoral da terra. E depois a pastoral operária, a pastoral urbana, a pastoral de periferia, a pastoral da mulher marginalizada e assim por diante. Então, foi exatamente desse esforço que o Tomás
sempre esteve presente, sempre foi nosso iluminador, eu digo, nosso companheiro, porque ele sempre dizia: a igreja, na sua missão, ela tem que ficar parindo possibilidades de humanização. Aliás, isso está no Concílio Vaticano II. Né? Aliás, o Concílio Vaticano II tem uma coisa importante a respeito de Jesus Cristo, quando ele diz que ele revela o máximo de sua divindade na plenitude ou no máximo de sua humanidade. Então, essa relação entre humanidade e divindade está na cabeça, está no coração, está na paixão, está no esforço do Tomás. E ele quer sempre que surjam novos espaços, novas possibilidades de relação com a população ofendida, agredida nos seus direitos, na sua dignidade, fosse quem fosse, a começar dos povos indígenas, dos que foram escravizados, dos negros, de todos. Aí ele quer que se multipliquem os espaços para que eles possam chegar a eles próprios dizerem a sua palavra e darem a sua contribuição na construção da sociedade que a gente sonha, que quer que a gente chegue um dia. Então, nesse sentido, ele vai ajudar o nascimento da CPT, acompanhar a gente, vai estar junto. Eu tinha certeza, todo o tempo que eu trabalhei ali, os riscos que eu corri, não foram poucos, nem pequenos, eu tenho certeza que estava sempre junto comigo. E acho que a bênção dele me ajudou a, quem sabe, não ser vítima, como tantos colegas, mulheres e homens pagaram com a sua vida nesse caminho. Eu ainda estou aqui. Sempre me pergunto o que é que Deus quer de mim, porque parece que Ele quer que eu fique um pouco mais tempo por aqui. Então, também, para mim, isso é um questionamento permanente. Né? E assim era para o Tomás. Só que, e aqui meu último testemunho, Daniel, porque também o tempo não pode se alongar muito no programa. Mas o meu testemunho final em relação ao Tomás. Tomás era uma pessoa tranquila. Tomás nunca deixou de ser goiano. Goiano no sentido cultural, no sentido, eu digo, no modo de ser, no modo de reagir, no modo de... Tomás era tranquilo. Raramente se via o Tomás com algum momento mais... A não ser quando, talvez, as populações agredidas exigissem dele uma palavra forte. Assim mesmo, ele dizia sem agredir, sem ofender, mas prezando a profecia que ele devia fazer. Então, nesse sentido, eu quero testemunhar que como Tomás sempre foi também amigo, simples, próximo, companheiro, junto com a gente para dialogar sobre o que fosse necessário. E aí, para mim, pessoalmente, foi evidente, um grande mestre. Muito bem, agora o tempo, realmente falar de Dom Tomás, assim, poxa, daria a noite toda. Mas a gente quer agora fazer o fechamento dessa nossa roda de conversa, certamente vamos ter outras oportunidades. E eu quero que cada um de vocês dê uma última palavrinha de saudação às pessoas que estão aqui, tem alguma mensagem que vocês queiram deixar. E no final, para encerrar essa noite, eu vou ler um poema feito para Dom Tomás, pelo Pedro Tcherra, no dia seguinte da sua Páscoa, que é um poema muito lindo, e a gente vai encerrar o nosso programa com ele. Marcelo, Ivo, deixa a mensagem final de vocês, para a gente concluir essa noite, já agradecendo a acolhida, esse convite que eu fiz para essa conversa de paz e esperança. Quando a gente pensa que faz 10 anos que Dom Tomás se foi, a grande interrogação é a falta que ele faz, como suprir e como continuar a missão que ele nos deixou. Na Bíblia, o profeta Elias, quando parte, joga um manto e o profeta Eliseu, ao pegar, assume o espírito de Elias. Quem pega o manto de Tomás? Então, foi a época que era um bispo. Hoje, acho que quem está assumindo são os movimentos mais
laicais, os movimentos indígenas, os movimentos camponeses, muitas vezes fora da igreja. E é muito importante que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir e tenha mãos para apoiar essa caminhada. Amém. Beleza, Marcelo, eu concordo com você. E esses movimentos vão também na linha de uma espiritualidade que você ajuda, está ajudando a gente a vivenciar sem grandes preparações. E eu me refiro ao livro que nós lançamos há pouco tempo aí, aqui em Brasília, Os Segredos do Nosso Encanto. Eu creio que tanto os movimentos sem terra, dos indígenas, as articulações das comunidades, dos povos quilombolas, negros, certamente se enriquecem com essa perspectiva de uma espiritualidade que procura descobrir o que é que Deus nos fala do modo que ele nos fala, dentro da história, das circunstâncias, da cultura, do espaço, da natureza, do tempo, das contradições, das ameaças. Eu, por exemplo, sou alguém que vou ficando sempre com a pergunta como Deus se manifesta no meio das mudanças climáticas terríveis que está vivendo o planeta e a humanidade. Deus se manifesta ali no meio. E há muita gente que está vivendo a espiritualidade em resposta a esses desafios. E não necessariamente se inspirando, se expressando da forma mais, eu diria, oficial, mais das igrejas até, para não falar só da nossa igreja. Mas eu queria concluir dizendo que certamente, Tomás, seria uma alegria imensa de poder acompanhar os passos também de dentro da igreja, dados pelo Papa Francisco. É interessante, viu, Marcelo? Volta e meia, agora mesmo estou retomando um pouco, principalmente a Laudato Si, e essa perspectiva que ele insiste todo o tempo, me recorda muito como ele, de novo, com, eu digo, um ganho de humildade que ele acho que teve na hora que assustou com o convite, ele aceitou de assumir essa missão do papado, eu tenho a impressão que ele se sentiu enriquecido pela convivência com os colegas dele que expressavam os povos e a fé vivida pelos povos da América Latina. É interessante nos textos dele como ele refere a Aparecida, os documentos de Aparecida. E ele refere em algumas entrevistas, inclusive, a experiência pessoal dele. Como lá ele começou a se perguntar por que esses grupos do Brasil falam tanto de Amazônia. Ele não conseguia entender também, ele estava lá no fim do mundo, lá no extremo sul do continente. Mas, olha, ele vai fazer o período da Amazônia, que talvez poderia ser até melhor, mas ele vai principalmente trabalhar essa perspectiva conciliar com novas dimensões, com novas práticas, nessa busca que ele começa a fazer na Amazônia, com o sínodo da Amazônia. E depois dando passos e hoje tentando contribuir para que a igreja seja sinodal, para que a sinodalidade seja a nova forma, ou a forma de ser igreja. Então, eu tenho a impressão que Tomás ficaria, dentro da igreja, ele certamente ficaria contente de saber isso, e depois Cristo, junto com o Francisco, certamente escreveria para o Francisco, fraternalmente, eu estou contigo, sofro contigo, assumo contigo as injustiças e as acusações falsas que estão fazendo. Vamos para adiante, vamos tentar ficar firmes. Eu acho que faz parte, e é o Tomás vivo, ainda dentro da própria igreja, sempre nessa perspectiva de mudar, de ser diferente, ser nova, não por moda, mas ser nova como condição para poder testemunhar o mistério de Deus e revelar isso para a humanidade. Companheiras e companheiros todos, calou-se a voz de Dom Tomás Balduino, nesta noite de 2 de maio,
Uma voz que nunca quis ser sozinha. Sabia, desde os anos de chumbo. Uma voz solitária, não suspende a manhã. Quis ser uma voz entre vozes. Ergueu sua voz dentro do vasto coro dos oprimidos. Os índios, os poceiros, os lavradores, os retirantes da seca e da cerca, e os que se levantam contra elas. As mulheres, os negros, os migrantes, os peregrinos, para forçar claridades, para ensinar a amanhecer. Tomás é palavra, a palavra que banha como bálsamo, a palavra que fustiga, incendeia, a palavra que perdoa, mas aponta sempre o caminho da justiça. E o que somos na vida? Somos os ossos das palavras que povoam o caminho de pedra ou flores, que sangram os pés dos nossos filhos. Tomás é sertão, o sertão e suas armadilhas, o sertão e suas infinitas contradições. Tomás é sertão, onde se dobram os ventos de Goiás e Minas, onde nascem águas, nessa infinita geografia que alimenta nossas esperanças. Calou-se a voz de Dom Tomás Balduino. Permanecerá sua palavra. Tomás é sertão, gesto de fé nesta gente que não se dobra. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ivo Poleto. E até a próxima oportunidade. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.